Olá, nosso amigo, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando pelos canais Shalom Leamin, pelo YouTube, pelo Facebook. Uma satisfação estar aqui novamente para conversarmos sobre temas interessantes para a nossa vida, como, por exemplo, as religiões. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os mistérios das ciências da religião, ok? É um tema muito importante. Ciências da religião é um estudo moderno e uma forma muito atual de estudar, de pesquisar, de conhecer temas das religiões e especialmente temas bíblicos. Hoje, o estudo da Bíblia é uma ciência em si. Você não precisa estudar apenas teologia ou estudar somente temas que são propostos pela igreja, mas há hoje uma ciência das letras, das literaturas, da história, das sociedades, da pesquisa que se faz sobre os textos bíblicos. Há uma ciência por trás da arqueologia que estuda os antigos manuscritos da Bíblia e consegue pôr data nesses manuscritos, consegue saber o local, a região onde esse manuscrito pode ter sido produzido, pode ter sido redigido, pode ter sido copiado, consegue comparar cópias, consegue montar o quebra-cabeça de muitas tabuletas de argila quebradas, não é? Nós temos aí o exemplo recente, em 1947, quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, que se tratam de textos bíblicos e não bíblicos, textos bíblicos e extrabíblicos, escritos em papiros, escritos em couro, escritos em folhas de papiro, que datam de cerca de 200 a.C. Alguns livros inteiros da Bíblia estavam ali anotados nestes manuscritos, e havia também tabuletas de argila quebradas que foram descobertas em outras cavernas. Hoje os cientistas conseguem, por recurso dos computadores, fotografar e juntar esses pedaços de cacos, onde se encontram textos antigos das Escrituras, e decodificar o seu significado, o seu conteúdo. Então, nós temos aí hoje uma série de informações importantes para as nossas vidas, no que diz respeito ao conhecimento mais claro, mais forte, mais profundo das Escrituras. Através destas descobertas científicas, nós podemos comprovar que a Bíblia tem uma validade histórica, uma validade documental, não apenas como um livro de interesse religioso, mas um livro que comprovadamente foi escrito segundo muitos parâmetros importantes, parâmetros legalmente constituídos na sua época, que atestam que a Bíblia é um livro muito fiel segundo a forma de escrita da época em que ele foi escrito, ok? Então estamos aqui para debater um pouco sobre as ciências da religião. E nestes estudos, nesses desenvolvimentos, vamos trazer até você, através do Instituto Shalom Leamin, conhecimento destas ciências, desses materiais, desses artigos, dessas descobertas arqueológicas. Vamos trazer até você as referências dos melhores autores que estudam os textos bíblicos segundo a sua origem, segundo a sua escrita, conhecendo hoje também, nós podemos conhecer hoje também, através de muitos textos e manuscritos extrabíblicos, como viviam as pessoas que escreveram a Bíblia, como viviam os autores bíblicos, como viviam os editores da Bíblia, como pensavam. Podemos hoje, através de muitos manuscritos antigos encontrados de muitas outras histórias além da Bíblia, podemos identificar como se usavam certas palavras na época em que a Bíblia foi escrita. Então podemos compreender melhor e fazer uma tradução mais adequada do sentido de cada palavra. Muito importante nós conhecermos estas ciências, porque elas vêm a confirmar a veracidade da Bíblia para nós. Vêm a confirmar a qualidade da Bíblia para nós, ainda que ela fale de milagres sobrenaturais e coisas que não podemos provar. Ok? Somos do Instituto Shalom Leamin, estudos da Bíblia segundo o seu contexto histórico. Meu nome é Eliezer, sou pastor,
tem formação em ciências bíblicas, literatura, cultura e história do povo israelita, da construção do texto do Antigo Testamento e da escrita também dos textos do Novo Testamento. E nós estamos aqui para comunicar a você muito conhecimento à medida daquilo que podemos alcançar. Então, nos acompanhe, siga-nos nos nossos canais no YouTube. Temos ali o nosso canal no YouTube, Shalom Leamin. Inscreva-se lá. E temos também nossa página no Facebook, Shalom Leamin, e também a minha página, Eliezer Serra Braga. Por ali você poderá conhecer mais sobre nós e mais sobre nossos projetos. O Instituto Shalom Leamin tem o objetivo de levar até você ferramentas que te auxiliem na interpretação dos textos bíblicos. Queremos ajudar você a adquirir um conhecimento extenso e básico a respeito das melhores pesquisas, ferramentas e fontes de informações para que você possa, por você mesmo, olhar para os textos bíblicos e saber aonde encontrar melhores referências a respeito das coisas que se encontram ali. Então, nos acompanhe no Instituto Shalom Leamin, dê ali o seu like, coloque ali, inscreva-se no canal, nos ajude a levantar a quantidade e chegar aos 1000 inscritos, porque para cada inscrição que nós tivermos de alunos no Instituto Shalom Leamin aqui no Brasil, pretendemos também acrescentar alunos com bolsas de 100% nos países africanos, asiáticos, de fala portuguesa, e onde se encontram muitos irmãos, muitas pessoas com carência financeira e que não têm acesso a boas escolas e a pesquisas modernas para se preparar melhor para fazer uma boa interpretação bíblica. Então, nós convidamos você a nos ajudar neste projeto. Se você tem relacionamentos pela África, pela Ásia, ou mesmo na China, na província chinesa, de fala portuguesa, ou em qualquer outra nação onde se fale português, ajude-nos a encontrar pessoas ali, se você tiver contatos, e ajudar-nos a dispor para estas pessoas a possibilidade de estudar conosco, com bolsa 100% financiada aqui pelo Brasil. No meio desta crise, no meio desta pandemia, nós ainda queremos beneficiar algumas pessoas, ajudando-as a ter acesso a este conteúdo importante para o conhecimento. Então eu quero convidar você a estar conosco nas lives e se inscrever no canal, e também, se você tiver curiosidade, desejo e der importância ao estudo aprofundado das Escrituras e a habilidade de interpretá-la melhor, inscreva-se nos nossos cursos. Estou dizendo aqui e vou repetir. Para cada inscrito no Brasil, nós vamos gerar uma bolsa para um aluno estrangeiro de fala portuguesa que não tenha condições de se autofinanciar e alcançar estes conhecimentos. Nós vamos incluir esse aluno nos nossos grupos e vamos dar aulas e levar a eles todo o conhecimento que pudermos e estiver ao nosso alcance. Pois muito bem, vamos então falar um pouco sobre as ciências no estudo da Bíblia. É um tema que me interessa muito. Obviamente que muito daquilo que nós podemos compreender e descobrir na Bíblia tem a ver com a inspiração. Nós somos e podemos ser, devemos ser, guiados pelo Espírito quando lemos a Bíblia. Devemos procurar nos inspirar quando lemos a Bíblia. E a Bíblia é mesmo um livro que fala muito sobre religião, sobre coisas sobrenaturais, sobre a divindade de Jeová e sua manifestação na terra. Se nós queremos compreender Jeová, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, nós temos que conhecer a Bíblia. Temos que ter maior consideração pela Bíblia do que pelo que pensamos sobre Deus, do que pelo que dizem sobre Deus. Todas as religiões acreditam em divindades ou acreditam em Deus. E se você estudar mais a fundo, você vai perceber que as crenças são muito semelhantes e você também vai perceber que as pessoas têm noções muito parecidas sobre a divindade por todo o mundo. Mesmo falando outras línguas, mesmo pensando em culturas diferentes, as pessoas têm noções muito parecidas sobre religião, o que você poderá constatar nas lives que nós já gravamos no nosso canal, Shalom Leamin. Ali falamos sobre como se desenvolvem as religiões, ali falamos sobre como devemos crer
e praticar a verdadeira religião. Ali falamos sobre talvez qual seja a verdadeira religião, há muitos temas interessantes ali. Então, sabemos que pelo mundo as pessoas têm uma noção das coisas divinas, uma noção dos mandamentos e da ética que se deve seguir, uma noção de verdades espirituais. Porém, muito disso nós desenvolvemos com a nossa própria cultura, com a nossa própria mente. Obviamente que se existe uma divindade, esta divindade procura se manifestar ao ser humano de alguma maneira, assegurada, garantida, de uma maneira clara, de uma maneira sólida, que se possa compreender. E nós, que somos cristãos, cremos naquilo que a Bíblia nos revela sobre este ser divino. Cremos e herdamos de Israel este livro, a Bíblia, e também há outras religiões como o islamismo de Maomé, que surgiu dos mandamentos de Moisés, que surgiu também do conhecimento da Bíblia dos hebreus, da Bíblia israelita. Então, se nós nos declaramos crentes em Jeová, temos que compreendê-lo segundo aquilo que está na Bíblia. Para isso, sim, temos que entender que é mais importante crer na Bíblia e naquilo que a Bíblia quer nos ensinar, nos seus conceitos, na sua sabedoria. É mais importante crer nisso do que crer naquilo que nos dizem, ou que nos ensinaram, ou que nós pensamos sobre Deus. É muito importante você entender este parâmetro, para que você receba entendimento, para que você receba conhecimento, e não para que você imagine, não para que você crie ideias sobre Deus ou sobre uma prática religiosa, e às vezes você pode por aí entrar por um caminho enganoso, ou pode até vir a ser enganado por algum falso profeta, algum lunático, algum mentiroso, algum fanático, ok? E Paulo mesmo nos ensina algumas coisas muito importantes. Paulo era um homem muito interessante. Você não via Paulo muito envolvido nas ondas de avivamentos que nós encontramos na Bíblia. Você não vê Paulo no Pentecostes, você não vê Paulo em muitas ocasiões onde houve grandes manifestações de aglomeração de pessoas, mas você vê Paulo com um viés muito intelectual. E era mesmo, Paulo na verdade era um cientista da Bíblia, um cientista dos conhecimentos das leis de Moisés. Ele era um pesquisador, ele era um conhecedor das línguas bíblicas, do hebraico, do aramaico, do grego e também do latim. Paulo era um cidadão internacional, formado na maior faculdade de ciências bíblicas do seu tempo, que era a escola de Gamaliel em Jerusalém, na Judéia. E nós temos ali histórias de muitos intelectuais formadores de escolas bíblicas, de ensinadores, de discipuladores, de grandes doutores das ciências bíblicas, e Paulo foi aluno de um desses grandes escritores e professores de Bíblia. Também Paulo foi um dos pensadores principais da filosofia patrística, que é a filosofia que envolveu a igreja, e também João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João, também era um dos pais, era considerado um dos pais da patrística. Todos esses cientistas das humanidades, cientistas da filosofia daquele tempo, conhecedores da filosofia grega, foram capazes de traduzir o texto israelita, o texto bíblico da sua época, para a linguagem comum, interpretar esta linguagem, interpretar esses textos e ensinar a muitos. Tanto que escreveram as cartas do Novo Testamento, como fez Paulo, escreveu a maior parte do Novo Testamento, provavelmente em grego, ensinando aquelas pessoas de cultura grega a lerem o Antigo Testamento hebraico, que eles não conheciam mais. Muitos israelitas se beneficiaram pelos ensinos trazidos pelo próprio apóstolo Paulo, e especialmente a igreja e os seguidores, os primeiros seguidores de Jesus Cristo, que eram todos israelitas, todos judeus, todas aquelas pessoas entenderam o Messias através do grego e das palavras trazidas por Paulo. Por que Paulo? Porque Paulo era um conhecedor, um mestre, rabino, profundo entendedor das escrituras do seu tempo, da Bíblia, do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, e, portanto, ele foi capaz de trazer este conhecimento àquela população daquele tempo e nos deixar o Novo Testamento como uma interpretação da vinda do Messias profetizado na lei de Israel.
nós só entendemos o que Paulo escreveu. Paulo só tinha conhecimento para escrever o que escreveu no Novo Testamento a partir do conhecimento profundo dos idiomas, das ideias, dos princípios, dos fundamentos que ele tinha sobre a Bíblia hebraica, sobre o que nós chamamos na igreja de Antigo Testamento. E olha o que Paulo escreve ali na carta aos Romanos, um versículo bastante conhecido de muitas pessoas. Paulo escreve que ele pede aos irmãos, não é, de Roma que apresentem o corpo, a sua alma, a sua vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo ordena que as pessoas ali que o liam, que estavam participando, recebendo esta carta aos romanos, ele ordena que as pessoas pratiquem o que ele chamou de culto racional, que quando forem fazer o culto, façam um culto racional, um culto com entendimento. Diferentemente do hábito que havia ali em Roma e muito comum naquele tempo em todas as províncias romanas, que era a prática dos cultos de mistérios, os cultos de mistérios de Ísis, Osíris e outras divindades que Roma adotou do helenismo, da Grécia e de outras populações que viviam ali pelo Império Romano. A Roma adotou muitas dessas filosofias, religiões, e o que havia de mais moderno na época de Paulo, que mais estava se espalhando pelo Império Romano do primeiro, segundo século da nossa era, eram os cultos de mistério, os cultos que falavam as línguas estranhas, as línguas espirituais, os cultos de manifestações, de rituais de manifestação, os cultos de possessão, os cultos de encantamento, os cultos de adivinhação. Usava-se a borra de café para fazer interpretações de coisas espirituais, usava-se as entranhas da galinha, do porco, para fazer rituais de adivinhação, e isso era muito comum. E muitos israelitas e muitos dos que eram os primeiros seguidores de Jesus eram judeus ou gentios tementes a Deus, seguidores do judaísmo, que moravam nas colônias em volta do Império Romano e tinham se afastado do conhecimento da lei. E estavam muito influenciados por um cristianismo ou por um judaísmo muito místico, muito cheio de adivinhações, muito cheio de mistérios, cultos de mistérios, cultos de iniciações ritualísticas, de ocultismo. E Paulo então traz o conhecimento israelita, mostrando que estas coisas não são boas, como diz lá a Bíblia israelita, a Bíblia do Antigo Testamento, nos ensina que não se deve invocar os mortos, não se deve praticar adivinhação, não se deve praticar cultos com animais que não sejam aqueles previstos no Templo de Jerusalém pela lei de Moisés. E se deve afastar desses cultos a deuses estranhos e praticar o culto racional, ou seja, o culto com entendimento. Obviamente, nós cristãos temos o conhecimento e já ouvimos falar de muitas coisas de mistérios, muitas coisas de manifestações espirituais nas igrejas. Você pode olhar por aí, olhar na internet, ver no Facebook. Há muitas coisas interessantes que acontecem nas igrejas, como, por exemplo, os dons de línguas espirituais, os dons de visão, os dons de profetas, né, as manifestações de demônios ou de entidades espirituais, como se fala por aí. Isso tudo é importante, isso tudo realmente acontece. Todas as pessoas já viram manifestações desses tipos. Considere você como quiser, interprete como quiser. Nós sabemos que elas acontecem. E a Bíblia fala delas. A Bíblia não diz que não existe o sobrenatural. A Bíblia não é contra, a Bíblia não é incrédula em relação ao sobrenatural. Mas a Bíblia condena a feitiçaria, a idolatria, a invocação de mortos, os cultos orgíacos, os cultos de adivinhação. Todos estes são cultos que não devem ser praticados. Não é porque sejam falsos ou mentirosos, é porque existem forças espirituais. A Bíblia entende que existem forças espirituais que podem ser invocadas de maneira errada e trazer as suas consequências. Quando a Bíblia fala da idolatria, da adoração de objetos, de ídolos, de animais, seja como for, que a Bíblia diz lá em Êxodo que não se deve fazer imagens de escultura, nem do que há no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, não se deve adorar imagens e nem se deve prestar culto às imagens.
Ali sim, quando se fala de ídolos, de objetos, ídolos de barro, de madeira, de pau, de pedras, de ouro, a Bíblia debocha dos ídolos, dizendo que eles têm ouvidos e não ouvem, têm mão, mas não podem tocar, têm pernas, mas não podem andar, têm olhos, mas não podem ver. Então a Bíblia debocha dos ídolos, mas a Bíblia atribui poder, sim, aos cultos de mistérios adivinhatórios, aos cultos de mistérios de encantamentos, aos cultos de mistérios de invocação de mortos, de invocação de entidades espirituais, dizendo que isso não deve ser praticado. Obviamente, a Bíblia está dizendo que isso não deve ser praticado porque deve existir alguma verdade, deve existir algum fundamento nisso. E Paulo mostra que isso é muito... A feitiçaria e outros cultos podem ser destrutivos para o ser humano. Então, Paulo ensina aqui em Romanos capítulo 12, que nós devemos praticar o culto racional, ou seja, o culto com a razão, o culto com o entendimento. E devemos comparar todas as coisas que nós vemos e ouvimos nas igrejas, ou a respeito de Deus, ou de qualquer divindade, ou a respeito de qualquer coisa espiritual, ou a respeito até de qualquer religião. Sempre que você receber algum convite para frequentar, participar, assistir a algum tipo de ritual religioso, você deve antes consultar na Bíblia e ver se ela diz alguma coisa a esse respeito e o que você deve fazer a esse respeito. Nós devemos conhecer, é importante. Paulo só foi capaz de fazer o que fez, não pelos dons espirituais, mas pelo conhecimento que ele teve ao dedicar-se a um estudo aprofundado das Escrituras. Devemos sim juntar as duas coisas. É muito importante ter dons, conhecer os dons, é muito importante experimentar os dons até o sobrenatural, mas o conhecimento é mais importante que as forças das nossas intuições espirituais. Olha só que interessante. Moisés conduziu o povo pelo deserto, pelo conhecimento de Deus. Mas Moisés passou 40 anos trabalhando com Jetro, pastoreando ovelhas no deserto e conhecendo o deserto, antes de fazer a caminhada com o povo de Israel. Moisés também passou 40 anos no Egito e ele conhecia muito bem as ciências do Egito e pôde fazer a diferença entre as ciências do Egito e aquilo que o povo de Israel, que ficou lá escravizado por 40 anos, praticava e não deveria praticar. Obviamente que o poder de Deus se manifestou, como também se manifestou em Jesus. As 10 pragas que foram manifestadas lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, elas não vieram por causa da dureza de Faraó. Elas vieram para convencer Israel de que Moisés traria a sabedoria de Deus. E Moisés trouxe de fato sabedoria e não milagres. Moisés fez milagres, operou milagres, ou Deus operou milagres através de Moisés. Mas o que Moisés nos deixou de mais importante que os milagres foi as Escrituras, foram os mandamentos, foi aquilo que foi escrito no Pentateuco, ou escrito em seu nome no Pentateuco. Aquilo sim de difícil conhecimento e interpretação. E muitas vezes erramos nas questões sobrenaturais, erramos nas questões da religiosidade, erramos não cumprindo os mandamentos adequadamente e até nos envolvendo com coisas erradas em termos de religião, não por falta de manifestações sobrenaturais, mas por falta de conhecimento das Escrituras. Olha que interessante, no Antigo Testamento está escrito: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento, não é milagre. O povo de Israel não precisava de milagres, eles viram milagres, mesmo assim pereceram no deserto. Por quê? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento, falta de ciência. Por isso Paulo escreve aqui que nós devemos ter o nosso culto racional, ou seja, nós devemos enfatizar o estudo e a compreensão das Escrituras, até para não virmos a ser enganados por falsos profetas que aparecerão por aí, como a Bíblia ensina, operando sinais e prodígios. Percebam como é importante aplicar as ciências humanas, as ciências da literatura, as ciências da escrita, as ciências da sociedade, a sociologia, as ciências da arqueologia, as ciências da história, que são hoje algumas das ferramentas mais importantes para o estudo das Escrituras. Pretendemos trazer aqui para você justamente ferramentas da arqueologia, da história, da literatura, da cultura, da linguística,
para que você compreenda os idiomas bíblicos, para que você compreenda como usar o hebraico, o aramaico, o grego, para fazer uma ciência chamada filologia, que é o estudo das palavras que nós encontramos na Bíblia. Qual é a origem destas palavras? Qual é o sentido? Por que elas foram aplicadas? Como nós devemos entendê-las? E nós vamos aí adquirir grande conhecimento. Vamos adquirir uma certa autonomia na capacidade de ler e interpretar textos bíblicos. Então veja como é importante as ciências no estudo da Bíblia para desenvolvermos o nosso conhecimento e sermos mais firmes, mais fidedignos na leitura e na interpretação de texto, quando vamos ensinar alguém, quando vamos pregar, ou até para nós mesmos, quando lemos as Escrituras para a nossa edificação. Também encontramos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A palavra aí, as Escrituras. A fé aumenta à medida que nós compreendemos aquilo que as Escrituras dizem e como aplicar na nossa vida. A nossa fé se desenvolve a partir do entendimento e do conhecimento adequado dos ensinamentos bíblicos. Como se dá isso? Nós sabemos, e há uma grande discussão hoje em dia, a respeito dos riscos de haver muitos erros na escrita, principalmente do Novo Testamento. Erros gráficos, erros de tradução, alguns erros até teológicos, e nós podemos até constatar isso como realmente possível ao pegarmos, por exemplo, os manuscritos mais antigos do Novo Testamento e compararmos cópias de um autor com cópias de outro autor das mesmas cartas. Existem aí várias cópias hoje disponíveis e quase que originais dos evangelhos. Existem partes ou manuscritos, cópias quase que integrais das cartas do Novo Testamento. Nós encontramos hoje, através dos achados das cavernas do Mar Morto, textos bíblicos do Antigo Testamento que datam de 200 anos antes de Cristo, ou seja, tem 2.200 anos. São manuscritos, cópias, feitas à mão, de textos inteiros da Bíblia, partes inteiras da Bíblia, que datam de 200 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Paulo. Temos manuscritos do Novo Testamento que tratam do ano 100, 150, 200 depois de Cristo, estão inteiros aí, através dos achados que estamos podendo hoje ter acesso e traduzir. Mas é necessário conhecer o sentido das palavras. E ali podemos constatar e descobrir que mesmo nestes pequenos erros que nós encontramos nas nossas traduções, e estão lá, o problema encontra-se lá nos manuscritos originais, os mais originais que nós temos, porque eles têm diferenças, e diferenças grandes, diferenças preocupantes. Muitos cientistas têm se debruçado sobre essas diferenças e buscando entender e compreender por que alguns copistas, alguns escribas copiaram o texto bíblico de uma maneira e outros copiaram com outras maneiras e outras de modificações. Porém, quero dizer para você que um estudo mais aprofundado das ciências das línguas bíblicas nos faz esclarecer que mesmo isso torna a Bíblia mais verdadeira, porque significa que ela foi copiada por seres humanos, tentando compreender as suas verdades, os seus fundamentos. Então, note que nós temos não só os milagres, nós temos não só as manifestações de sinais e prodígios, mas nós temos uma ampla gama de conhecimentos hoje à nossa disposição, que, na verdade, atestam, aprovam, fundamentam a veracidade das narrativas bíblicas para nos mostrar que este é o livro mais confiável de todos os tempos. E quero dizer para você que se nós encontramos algumas dificuldades de erros no texto bíblico que possam causar alguma insegurança a respeito da sua verdade, deixe-me antecipar para você que esta é uma realidade de todos os textos antigos e não só da Bíblia. Se você encontrar narrativas a respeito de história romana, de muitos autores daquela época, você vai encontrar mais dificuldades ainda. Não se pode nem mesmo provar que os escritos de Aristóteles sejam dele mesmo. Mais recente, como disse numa outra live, não se pode nem provar que o que se escreveu sobre Napoleão seja verdadeiro.
não é? E Napoleão é muito mais recente que a Bíblia. Então, deixe-me dizer para você, não há nenhuma razão para descrer da Bíblia. E se você a estudar de um ponto de vista científico, tenho certeza que você vai respeitar este livro, que tem muitas coisas importantes para nos ensinar não só sobre o céu, mas muito mais sobre a terra, sobre como devemos viver aqui. É um livro de muita sabedoria, um livro de muito entendimento. Porém, precisamos realmente pesquisar e conhecer a fundo o que quer significar cada palavra, e é um estudo para a vida toda. Tenho estudado este livro já nos últimos 40 anos, já o li a Bíblia de várias formas, em vários sentidos, e já o estudei no meio acadêmico, com professores, os melhores que nós temos ao nosso alcance, professores brasileiros, professores internacionais, grandes cientistas que às vezes até não acreditavam em Deus e acreditavam na Bíblia, porque sabem que é um livro de profunda sabedoria. Temos uma escola maravilhosa na USP, na Universidade de São Paulo, na Academia de Letras e Ciências Humanas, e temos também na Unesp, na Faculdade de História, uma pós-graduação em História das Religiões, Religiões e Visões de Mundo, onde pudemos conhecer documentos científicos a respeito do texto bíblico. Quero dizer para você, posso afirmar e atestar para você, que há muita sabedoria, há uma grande profundidade científica naquilo que as Escrituras estão nos ensinando. E ela atende a todos os povos, todas as culturas, todas as possibilidades. Se você é uma pessoa simples, você consegue ler o texto bíblico, porque ele foi escrito para pessoas simples. Foi escrito de maneira simples. O Novo Testamento foi escrito por pescadores, por pessoas que viviam o dia a dia. Assim, homens honestos, fiéis, sinceros na sua religiosidade israelita, conhecedores do Antigo Testamento, mas eram pessoas comuns. E também temos um intelectual como Paulo, que escreveu coisas mais difíceis. Então, temos que procurar entender e praticar nas nossas vidas, e podemos fazer isso como pessoas leigas e comuns. Mas se você é uma pessoa que tem interesses mais profundos na interpretação, tem interesses mais profundos no entendimento, na compreensão mais científica do texto bíblico, também serve para você. Você pode passar uma vida toda, como eu passei, estudando, fazendo 2 universidades para estudar a Bíblia, como cientista cultural e das histórias, das ciências históricas, das ciências literárias, da ciência cultural sobre a Bíblia, e ainda tenho muito para compreender, muito para ler, muito para entender. É um conhecimento muito vasto. E eu convido você a abraçar esse desafio de começar a ler, entender, aprender e interpretar o texto bíblico por você mesmo, para o seu uso, para a sua compreensão, para você tirar as próprias conclusões. Estamos abrindo as primeiras turmas do Instituto Shalom Leamim, e estaremos aqui nas lives todas as terças e quintas às 18h30, trazendo aqui assuntos interessantes sobre as ciências bíblicas, discutindo, argumentando e batendo papo sobre a importância desse texto para as nossas vidas e para a nossa sociedade. E também estamos formando turmas para ensinar o conhecimento da arte, da interpretação bíblica àqueles que estejam interessados. Escreva-nos no nosso e-mail, shalomleamimoficial@gmail.com, ou entre e siga-nos lá no nosso canal no YouTube, canal Shalom Leamim no YouTube. Inscreva-se lá, dê o seu like e siga-nos, ajude-nos a encher este canal de seguidores, pois estamos aqui no desafio de dar uma bolsa de 100% para alunos da África, da Ásia, de fala portuguesa, para cada aluno brasileiro que se inscrever no nosso curso. Temos o objetivo de subsidiar alunos de nações carentes de fala portuguesa para que possam acessar o conhecimento destas ciências dos estudos bíblicos e se prepararem para pregar a palavra, para ensinar, para fazer análises bíblicas bastante mais sólidas e ajudar as suas igrejas por todo o território, todas as nações que se fala português. Ok? Foi um prazer estar com você e poder repartir um pouco desse conhecimento. Escreva-nos, se você tem alguma dúvida pode perguntar, se você tem algum assunto que você acha que seja
importante debater, você pode nos enviar a sua mensagem e vamos procurar trazer aqui. Foi uma satisfação estar com você neste dia. Até logo mais.